Senhor Jesus. Eu, Diácono Joel, sou professor da classe dos jovens e essa é a nossa escola bíblica dominical no lar. Agradecido a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de compartilhar a palavra dele e poder entrar nos vossos lares e também com a palavra, aprender. Glória ao nome de Jesus. Está conosco o nosso irmão Eduardo. A paz do Senhor, irmão Joelson, paz do Senhor, também você, meu irmão, aí na sua casa. Vamos estudar hoje, vamos aprender mais de Deus. Amém, glória ao nome de Jesus. Estamos hoje com a 5ª lição, lições maravilhosas, glória ao nome de Jesus. A 5ª lição tem como título Confirmando o Concerto. A nossa lição, ela tem 3 objetivos. O primeiro é explicar o significado da circuncisão para os hebreus. O segundo, expor os episódios fundamentais acontecidos no arraial montado em Gigal, um lugar marcante para a história do povo hebreu. E o terceiro, mostrar como surgiu a Páscoa e qual o seu simbolismo. Glória ao nome de Jesus. A nossa lição, ela tem 3 pontos. E o primeiro ponto tem como título circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus, que está dividido em 3 subpontos, que diz, o primeiro, a aceitação do pacto abraâmico, o segundo, uma marca de Deus, e o terceiro, uma marca que era um requisito para ser guerreiro. O segundo ponto tem como título um lugar chamado Gilgal, que também é dividido em 3 subpontos. O primeiro é lugar de aliança, o segundo, lugar de exaltação, e o terceiro, lugar de prosperidade. O terceiro ponto tem a celebração da Páscoa como título e também 3 subpontos. O primeiro é a primeira Páscoa, o segundo, Páscoa, um memorial judaico perpétuo, e o terceiro, Páscoa, um símbolo poderoso. E assim termina com uma breve conclusão. Glória ao nome de Jesus. Então, a nossa lição, como a gente já tem falado, tem como título Confirmando o Concerto. O texto do dia diz: a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Está lá em Atos, capítulo 7, versículo 39. Como eu sempre gosto de frisar e chamar a atenção, você, jovem, você que está nos vendo, e está com a lição e tem a lição, a gente tem uma agenda de leitura para cada dia da semana, um texto bíblico para que a gente medite, para que a gente se alimente, não é isso? Na segunda-feira está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 8 e 9. Terça-feira, Gênesis capítulo 15, versículo 18. Quarta, Êxodo capítulo 2, versículo 24. Quinta, Êxodo 24, do 4 ao 8. Sexta, Deuteronômio capítulo 4, versículo 23. E o sábado, Hebreus 12 e 24. Então é bom também você meditar nesses versículos, Glória ao nome de Jesus. E temos o nosso texto bíblico, que eu vou pedir mais uma vez para o nosso irmão Eduardo fazer a leitura do nosso texto bíblico. Amém. Acompanhe comigo, está em Josué, capítulo 5, versículos do 2 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito.
porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje resolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Aleluia, glória ao nome de Jesus, né? Então, a nossa lição está baseada nesse texto, não é isso? E como a gente já tem frisado, né? Confirmando o chamado, ou o conserto, desculpa, confirmando o conserto. Aí, a primeira coisa que vem à nossa mente, né, principalmente você que está nos ouvindo, é o que é o conserto, o que quer dizer conserto, né? E vendo algumas definições aqui, eu achei umas bem interessantes. A primeira dela, né, diz o que é conserto. Conserto é uma espécie de acordo solene entre Deus e o homem, quase sempre condicionado a alguma obrigação da parte do homem, para que receba a bênção prometida. Está lá, né? Essa definição foi de Russell Norman Chaplin, comentarista da Bíblia, né? E também, outro que eu achei bem interessante o conserto é a disposição da soberana vontade de Deus, pela qual ele ordena a relação entre si e o homem, de acordo com seu propósito salvífico. Glória ao nome de Jesus. E no dicionário, né, o dicionário ele diz que é uma combinação, um acordo, tem a ver com aliança, que é sobre isso que a gente vai falar, né? Glória ao nome de Jesus para sempre. A palavra hebraica para conserto é berit, que ocorre 286 vezes e quer dizer unir, prender-se, né? Prenda, união, né? Ou ligação. E no grego é diateké, que ocorre, né? É usada 33 vezes e quer dizer estabelecer algo entre dois, ou estabelecer entre dois, né? É justamente isso que a gente vai ver na lição, né? Glória ao nome de Jesus, porque a gente sabe que o nosso Deus, ele é um Deus de conserto, é um Deus de aliança, né? A gente vê isso, né, na lição da agenda da leitura, né, que eu falei de segunda a sábado, vai falando sobre isso, né? A gente vê aqui, né, a primeira aliança Deus fez com Adão, né? Lá no capítulo, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele disse, olha, da semente, no caso dali da mulher, com o homem nasceria que esmagaria, assim, então ele fez uma aliança ali, né? Depois vem a aliança com Noé, e assim sucessivamente, mas a específica que a gente vai falar hoje é da de Abraão, quando Deus chama Abraão lá no capítulo 12, né? E ali ele faz uma aliança com Abraão. Glória ao nome de Jesus. Deus chama Abraão e faz com ele, né, um concerto, né? Glória ao nome de Jesus para sempre.
E todo mundo já conhece a história no capítulo 12, quando Deus diz: "Se tu uma bênção", né? A condição era ele ser uma bênção, e aí Deus, né, cumpriria, né? Multiplicaria a sua descendência, abençoaria quem abençoasse ele, né? Então veja que isso foi uma aliança, como diz na introdução. Glória ao nome de Jesus. Que Deus chamou ao patriarca Abrão e fez com ele uma aliança para cumprir sua parte como forma de aceitação do concerto. Abrão deveria comprometer-se com a prática da circuncisão, né? Pois foi também no concerto Deus pediu para que ele fizesse isso, e é o que a gente vai ver o que é circuncisão, tá? Mas aqui continuando ele diz: em todos os homens de sua casa. Ele aceitou o desafio e muito tempo depois, às vésperas do Êxodo, o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa, a qual foi celebrada 2 vezes, a primeira na saída do Egito e a segunda no deserto, está lá em Números capítulo 9. Justamente, hoje a gente vai falar sobre circuncisão e a Páscoa, né? Glória ao nome, para que a gente entenda bem o que significa isso para nós, né? E também ele fala: o Senhor estava ensinando seu povo sobre a obediência e a devoção. O Todo-Poderoso lhes dava mantimento, conforto, proteção, porém requeriria deles, como requer da igreja, né? Glória ao nome de Jesus, porque, vamos dizer assim, é a continuação do povo de Israel, né? A igreja, uma atitude de fé, mas ao contrário, eles rebelaram-se contra o Senhor. Em face disso, Deus tirou-lhe o privilégio da celebração da Páscoa e admitiu a não circuncisão do restante do povo, até o dia em que puseram os pés em Canaã. Nesse instante, Deus determinou uma nova circuncisão e a comemoração da Páscoa. Uma nova etapa da vida deles estava chegando e, por isso, precisavam manter a intimidade com Deus, confirmando a parte deles na aliança. Porque Deus, ele é fiel para cumprir com a parte dele, aquilo que ele determinou, aquilo que ele disse que ia fazer, não é? Ele vai fazer. Mas a gente também, né, tem que cumprir aquilo que a gente determinou no concerto, na aliança que fazemos com o Senhor. Não é isso, irmão Eduardo? Até porque, como o senhor leu, a aliança ela é feita entre dois. Então, a promessa, ela deve ser... Esse juramento feito deve vir de ambas as partes, não apenas de um, mas dos dois. E era isso que Deus ele requeria do povo de Israel, que o Senhor fazia a parte dele e o povo de Israel fazia a parte deles. Isso. E como a gente sabe, em toda aliança, né, em todo concerto, todo acordo, que conceito quer dizer isso, sempre tem, né, um símbolo, vamos dizer assim, né, algo que marque aquilo, vamos dizer, né? Por exemplo, um acordo entre um homem e uma mulher, é o casamento, por exemplo, né? É um acordo entre uma aliança. Então, né, temos o símbolo da aliança mesmo, né? Glória ao nome de Jesus. Antigamente, quando fazia-se acordo, né, uma aliança referente a alguma coisa, né, eu pelo menos escuto muito isso das pessoas mais velhas, o pessoal usava um fio do cabelo, do bigode, né, e ali era, né, para cumprir, todos os dois tinham que cumprir, senão, não é isso? Então, aqui também, né, Deus também pediu, né, um símbolo, um sinal, vamos dizer assim, né? E esse sinal é justamente onde a gente vai ver o primeiro ponto, que é a circuncisão, né? O que era a circuncisão? Era uma operação que se fazia, né, com relação no prepúcio, como diz aqui, era retirado do prepúcio dos órgãos, né, masculino, e era tirado isso, né, que tinha, né, entretanto, muito mais do que uma conduta de saúde que tinha seus propósitos de higiene, né, mas, acima de tudo, um propósito espiritual. Glória ao nome de Jesus para sempre. Irmão Eduardo? E como fala na lição, é muito além de algo de higiene, mas era um propósito que eles faziam com Deus. E isso também muitas vezes é distorcido também
pela sociedade atual, que acha que isso é simplesmente uma imposição cultural, que eles fazem porque talvez seus pais faziam, seus avós fizeram, então eles também fariam, mas é algo muito mais profundo que isso, é uma aliança mesmo que eles fizeram com Deus. Era a parte que eles tinham na aliança, porque cada um tem sua parte na aliança. Deus tem a parte dele e o povo de Israel também tinha a sua. E essa era a parte que lhes cabia ao povo de Israel. Isso, glória ao nome de Deus. Então, o primeiro ponto, circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. O primeiro ponto é a aceitação do pacto abraâmico. Já temos até falado, né, que Deus, quando chamou Abraão, fez, né, as promessas, mas exigiu dele algo, né, como, né, ser fiel, né, glória ao nome de Jesus, mas algo assim externo, vamos dizer assim, algo que seria visível também, né, era a circuncisão. Ele diz aqui, ó, a circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Entretanto, muito mais do que uma conduta de saúde pública, a circuncisão aqui estudada era praticada em forma de ritual pelos hebreus e trazia um conteúdo não a concretização de uma aliança, mas a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abraão. Está em Gênesis capítulo 17, do 9 ao 14, né, que era os filhos, quando nascesse o homem, né, com 8 dias seria circuncidado. Glória ao nome. Era uma marca, né, que eles eram de Deus, que diferenciava, né, aquele povo dos outros povos. Glória ao nome de Jesus. Ele diz aqui, era, portanto, um ato de obediência e fé, que deixava uma marca na carne capaz de distinguir os israelitas dos demais povos. A circuncisão era realizada com uma faca de pedra. Josué, capítulo 5, como nós já lemos, né, o versículo 2, que diz, embora naquele tempo já existisse instrumento de bronze, mas não de ferro, haja vista vivessem no final da idade de bronze. Glória ao nome de Jesus. Até isso Jesus, Deus, né? Glória ao nome de Jesus, quando fez, né, a aliança, ele determinou como seria feito, né? Como aqui está dizendo, tinha instrumentos de bronze, mas ele disse, não, tem que ser, né, com pedra. Glória ao nome de Jesus para sempre. Aleluia. O segundo ponto da nossa lição, subponto diz, uma marca de Deus. O irmão Duarte pode ler. Diz assim, a circuncisão produzia uma marca de autoridade e comunhão por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Veja que a circuncisão era um dos critérios para que o homem tivesse o direito ou pudesse adorar a Deus. Não é? Como diz aqui, era uma marca que significava autoridade, comunhão e, como eu disse aqui, era uma forma de Deus aceitar aquela adoração também. Não é? E isso era tão relevante que Moisés e sua esposa tiveram um grande incidente com o Senhor, o qual tenciou matá-lo pelo fato de seu filho não ser circuncidado. Está lá em Êxodo capítulo 4, versículo do 24 ao 26. Diz, é triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante, circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados. A gente sabe que aqui é uma nova geração, né? Sim. Glória ao nome da geração que saiu do Egito, né? Que morreu muitos ali no deserto, justamente por causa da desobediência. Muitos ali também não fizeram esse pacto, né? Esse concerto, e desobedeceram a Deus. E além de não ter a marca da circuncisão na carne, como fala a lição, também eles não tinham o coração e a mente também circuncidados. Isso. Porque quando a gente vê numa passagem mais à frente, a gente vê que eles, de certa forma, sentiram saudades do Egito. Sentiam saudades dos peixes, das cebolas, dos pepinos que tinham no Egito, que recebiam de graça, entre muitas aspas, né? Porque eram escravos
e quando a gente estuda na escola secular, escravo não tem direito a nada. É verdade. É só trabalhando, não tem direito a nada, é tratado como indigente. Então, aqui também mostra também uma certa ingratidão do povo de Israel a Deus, que com grande mão forte havia livrado eles do Egito e estavam sendo ingratos, sentindo saudade daquela terra que tanto tinha provocado a eles amarguras. Isso é como diz no texto do dia, que diz: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, né? E em seu coração se tornaram ao Egito. Ou seja, eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. Eles traziam, né? Dentro dele, como o nosso irmão falou, lembrava das coisas que tinham lá, né? E era preciso que eles, né, se livrassem disso. Eles já tinham se livrado da escravidão, de estar ali servindo por opressão, né? Mas agora eles precisavam livrar-se do Egito mesmo, que trazia, como nosso irmão já disse, na mente e no coração. Aí aqui diz a lição: é triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados. Porque não era só simplesmente a circuncisão, por exemplo, aquela operação, como nós já falamos, né, no prepúcio, no órgão, né, sexual masculino, mas era muito mais. O coração também teria que ser, a mente também teria que ser. Glória ao nome de Jesus. E ele diz aqui, está lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 12, Levítico 26 e 41. Por isso morreram no deserto. Esse era o grande desafio da geração do Êxodo e da nossa também, ser obediente a Deus em tudo, não apenas na aparência, mas no homem interior. Ou seja, não era simplesmente aqui, por exemplo, como disse aqui, muitos morreram, não foi porque não tinha, por exemplo, vamos dizer, né, o prepúcio, né, circuncidado. Não, mas era porque era o quê? Uma ordem de Deus, era uma aliança que Deus tinha feito e eles teriam que fazer a parte dele. E não fazendo a parte dele, né, por isso que morreram. E não fazer, por exemplo, aquilo que Deus determinou é desobediência. Eles estavam desobedecendo, né? Mas como ele diz aqui, ser obediente a Deus em tudo, não apenas na aparência, mas no homem interior. Porque Deus não está preocupado só com a aparência, mas sim, né, com o homem completo, exterior e interior. Glória ao nome. Como na palavra de Deus diz que que ele requer o nosso corpo, alma e espírito. Então é completo, não só o corpo, não só a alma, não só o espírito, mas os três juntos. Isso. Porque o Senhor, ele preza muito da nossa obediência também, tanto da nossa como fala aqui na lição, a obediência física, que era a circuncisão, e a obediência também espiritual, que era somente adorá-lo, que era ser grato por tudo que o Senhor havia feito a eles, que muitas vezes eles eram ingratos com o Senhor. Isso, e como a gente vê aqui, a circuncisão ela tinha dois caráteres, vamos dizer assim, o caráter higiênico, né, mas o principal, o espiritual. Glória ao nome de Jesus para sempre. A semana passada falamos de santidade, santificação. Isso. Né? E isso era um modo, né? Porque quando se fala de órgãos sexuais, por exemplo, né, fala com relação a moralidade, né? Tem a ver com moralidade, né? Pureza, né? Então Deus exigia a pureza do seu povo, como exige ainda hoje, né? A santificação. Ele diz: eu sou santo, então quero também que minha igreja, meu povo também seja santo. Glória ao nome de Jesus. O terceiro subponto fala sobre a marca, que era um requisito para ser guerreiro. A circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa. Está em Êxodo capítulo 12, 44 e 48. Bem como para tornar-se guerreiro. Veja, né, era uma marca que dava, né, autoridade
como a gente já viu, para que o povo pudesse participar da Páscoa, não é? E também para aqueles que, né, que tinham chamado, que tinha a vocação para guerreiro, também pudesse exercê-la. A gente vê bem isso no episódio de Davi e Golias. Sim. Não é? Davi e Golias, quando Davi vai lutar com ele, ou vê a afronta dele, diz: quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse que não tem aliança com Deus, que não tem nada com Deus? Não é? Glória ao nome de Jesus. Já ele tinha, aí ele diz: eu vou em nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus para sempre, né? É verdade, e é interessante a gente lendo essa leitura também sobre Davi e Golias, que nós vemos que Golias propôs um desafio ali ao povo, certo? E ali todos, na verdade, temeram. Isso. Né? E eu acredito que todos eles eram circuncidados na carne, porém, na mente e no coração, talvez não fosse porque temeram. Então a gente vê que não é apenas uma parte, mas é completo. E Davi, ali quando ele vê, ele fala, como o irmão Joel falou: quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem parte com o Senhor? E então a gente vê que Davi ele era diferente daqueles que estavam no exército, mesmo Davi não sendo um guerreiro, mas a circuncisão garantia também essa proteção que ele tinha. Então muitos daquele exército pareciam ser circuncidados fisicamente, mas espiritualmente não eram. Isso. É como diz, Eduardo, aqui no versículo, no segundo subponto, né? Que a circuncisão produziu uma marca, primeiro, de autoridade. Sim. Né? E a gente vê isso na vida de Davi, quando ele vai, né? Glória ao nome de Jesus, uma autoridade aí de comunhão, né? Com Deus, porque é como se ele dissesse assim: olha, Deus está com a gente, né? Glória ao nome de Jesus para sempre. Ele não tem nada com Deus, Deus está com a gente e a gente vai vencer. E também de aceitável, não, por demonstrar que Deus aceitava a alma para adorá-lo. Davi estava adorando Deus, mesmo ali naquela guerra, mas ele estava adorando ao Senhor. E aqui diz em Gênesis capítulo 17, 14, né? Ele diz: ele não poderia lutar as guerras do Senhor sem antes ser submetido a um ritual. Em Gênesis 17, 14, Deus disse que os não circuncidados deveriam ser exterminados do povo. A circuncisão para um guerreiro soava como uma verdadeira proteção, que trazia a garantia da aliança abrâmica com Deus. Oh, glória! Eis porque Davi, no confronto com Golias, insultou, né, citou duas vezes, como a gente já tem falado, né? Quem é esse circunciso? Lá em 1 Samuel 17, o 26 e o 36. Aquele jovem pastor de ovelha conhecia muito bem o Deus de Israel, e pela ação de uma pedra lançada por ele, o incircunciso gigante veio ao chão. Nas nossas pelejas, glória ao nome de Jesus, a única segurança que trazemos conosco é a obediência a Deus, pois a estratégia e perícia humana, sem a aprovação do Senhor, para nada servirá. Glória. Por isso que no episódio Davi não fala: eu vou a ti pelas minhas forças. Isso. Não, eu vou a ti eu vou contra ti em nome do Deus de Israel. Isso. Então, de nada também adiantaria. A gente, com as nossas condições, nós não conseguiremos, mas quando colocamos Deus na frente das nossas batalhas, a vitória é certa, como foi na vida de Davi nesse episódio. É verdade. E obedecendo a ele, né, obedeceu a Deus, né, pode ir para a peleja que a vitória é certa. Glória ao nome Glória de Jesus. a Deus. Né? O ponto importante desse primeiro ponto diz: o pense diz: por qual razão Deus permitiu que a geração que entraria em Canaã ficasse um longo período sem circuncidar no deserto? Porque Deus permitiu, né? Glória ao nome de Jesus para sempre. Por quê? O ponto importante diz, né, responde, diz assim, ó: Deus não queria somente a circuncisão do prepúcio, não é? Mas a do coração. Glória ao nome de Jesus. Eu sei que
por muito, né, foi esquecido, não foi, vamos dizer assim, valorizado, vamos dizer assim, né? Mas Deus não esquece. Glória ao nome de Jesus. Deus queria trabalhar na vida do homem, como ele próprio disse, se eu não me engano, em Deuteronômio capítulo 8, quando ele fala, né, por que o capítulo 6, quando ele levou aquele povo para o deserto, qual era o propósito dele, né? Era provar o coração deles, para ver se o coração deles realmente estava firmado no Senhor. Glória ao nome de Jesus. Amém? Então, o segundo ponto fala de um lugar chamado Gilgal. Não é? Quando eles passam o Jordão, como foi a semana passada a lição, vence aquele obstáculo intransponível, não é? Mas fizeram, obedeceram a Deus e por fé conseguiram transpassar. Eles agora acampam nesse lugar, nessa cidade, Gilgal, né? E é ali onde Deus vem confirmar o concerto. E Deus diz: olha, agora, né, vocês vão ter que circuncidar. Glória ao nome de Jesus para sempre. Para depois tomar a Páscoa, né, que seria depois. Então, Gilgal, segundo alguns comentaristas, de Gilgal já dava para ver a muralha de Jericó. Então, era um passo, né? Glória ao nome de Jesus. E eles estavam bem pertinho. Mas agora Deus manda ele fazer, né, a circuncisão, uma operação, e aí, né, teriam que passar aquele período, né, para que aí eles continuassem na jornada. E o primeiro ponto Gilgal é um lugar de aliança, versículo 8 e 9, a gente vê isso, que diz: Gilgal foi o local da renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e unidade de propósito entre os israelitas. Ele diz: o doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil, a ponto de terem de ficar retidos no mesmo lugar até sararem. Glória ao nome de Jesus. Então, o Gilgal é um lugar de renovação da aliança. Glória ao nome de Jesus. Em Gilgal, os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi ali retirado, né? Glória ao nome de Jesus. Ou seja, né, ali o Senhor tirou o Egito de dentro do povo, né? Glória ao nome de Jesus para sempre, através, né, da circuncisão, que era a parte do povo que faltava com Deus. Isso. Glória ao nome de Jesus para sempre. Então, Gilgal é um lugar de aliança, de renovação de aliança. O segundo ponto fala que Gilgal é um lugar de exaltação, né? O Senhor disse que estava revolvendo naquele dia o opróbrio do Egito, versículo 9, elevando o povo a um patamar de excelência diante dele. Não se tratava, obviamente, do opróbrio da escravidão imposta pelos egípcios, nem dizia respeito aos vexames e escárnio que os israelitas suportaram, ou mesmo pelas condições degradantes em que viviam. Não era isso, né? Glória ao nome de Jesus, porque o Senhor já tinha libertado eles, né? Mas precisava que dentro dele isso fosse retirado. E agora Deus vai e retira esse opróbrio da vida deles, né? Como ele disse aqui, ó, a vergonha, não, sim, a murmuração, a dureza de coração e o pecado fizeram com que milhares morressem no deserto. Deus removeu o opróbrio em Gilgal e restabeleceu a dignidade, ponto de partida para um novo capítulo na história do seu povo. Ou seja, né, Deus queria tirar, como eu já falei, né, quando Deus levou eles para o deserto, ele tinha um propósito de ver o coração deles, se realmente estavam inteiros, né? Glória ao nome, servindo ao Senhor. E a gente vê que muitos morreram, né? Como diz aqui, morreram por causa que murmuraram, né? A dureza do coração, viram os milagres que Deus fez, né? Mas mesmo assim, chega a determinado momento, como já foi falado, que eles pensam nas cebolas,
do Egito, né? Nos pepinos do Egito, né? E Deus fala, e Deus se revela, e mesmo assim eles ficam, né? Duros de coração, e Deus precisava quebrar o coração. E nos nossos dias também não é diferente, porque muitas vezes o Senhor faz tantas coisas por nós e nós somos ingratos muitas vezes. Isso. Às vezes nós queremos nos lembrar das antigas práticas que fazíamos e que fomos libertados por Deus, e isto é como ingratidão, porque como é que pode o Senhor livrar o povo de Israel com uma mão tão forte e ali em determinado momento, na necessidade de algo, eles se lembrarem daqueles tempos tenebrosos que eles tiveram no Egito, da escravidão, da humilhação. Isso. Então, isso também traz lição para os nossos dias, que a gente não pode ser ingrato com Deus, a gente não pode querer voltar às nossas práticas antigas, porque eram práticas erradas. Não é errado a gente lembrar do passado como uma forma de mostrar a grandeza de Deus. Por exemplo, não é errado eu chegar para o irmão Joelson e dizer: olha, irmão Joelson, eu no mundo fazia isso, eu era assim, mas o Senhor me libertou. Não é errado. Errado é você lembrar do passado e sentir falta daquelas coisas, verdade. Dos pecados que cometiam, das coisas erradas que cometiam. Isso é pecado. É verdade. Bem colocado pelo jovem. E aí, eu queria ler aqui também em Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 33, que fala sobre isso. Deus falando, né, com relação a essa renovação, né, o que Deus realmente queria. Ele diz no 31: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu Deus, ou o meu povo, né? Glória ao nome de Jesus. Era isso que ele queria, como Ezequiel também fala no capítulo 11, versículo, que Deus daria um novo coração. Era, né, uma renovação, mas essa renovação se daria no coração, né? Glória ao nome de Jesus para sempre. E como foi dito aqui, então, o opróbrio ele foi removido, né? Removido, e agora foi restabelecido que é a dignidade do povo, né? E agora eles viveriam, né, um novo capítulo na sua história. Glória ao nome de Jesus. O fato de os hebreus submeterem-se novamente ao Senhor enquanto nação, aceitando serem circuncidados pela fé, fez com que eles fossem reinseridos no pacto espiritual. Glória ao nome de Jesus. E o terceiro subponto, que diz um lugar de prosperidade. Glória ao nome de Jesus. Lá a terra era boa, né? Como já foi dito, leite e mel. Era um tempo, né? Lá não faltava água, lá não faltava, né, comida. Glória ao nome de Jesus para sempre. E era neste lugar que o povo agora se encontrava, né? A gente vê, como a gente viu na lição passada, o obstáculo antes dele passar, né? Eles preocupados em passar, Deus mandou que eles se preparassem com comidas, né? Mas Deus já estava preparando a terra, o lugar que ele está, né? Com uma colheita farta, com água abundante, né? Diz, ó, o povo de Israel andou de acampamento em acampamento por 40 anos em um deserto inóspito, no qual não havia água. Agora, após transpor o Jordão, os hebreus armaram em Gigal o seu primeiro arraial em Canaã, onde não há registro de falta de água nem de comida. Glória ao nome de Jesus. Há um tempo na vida do servo de Deus, glória ao nome de Jesus, que as coisas são difíceis, como aconteceu na caminhada pelo deserto. Nesse caso é preciso ter paciência e guardar o fim do deserto. Entretanto, depois de renovada a aliança com Deus, o tempo da terra prometida chegou. Nos dias de abundância e fartura, a dependência de Deus ainda é necessária,
Antes o povo era saciado com água saída da rocha, mas agora beberiam da chuva dos céus. Deuteronômio 11 e 12. Glória ao nome de Jesus. Então, Gilgal é um lugar de prosperidade. Não ia faltar nada para o povo, né, que agora tinha feito ou renovado a aliança com Deus. Glória ao nome de Jesus. Sim, interessante esse ponto aqui da lição que diz: nos dias de abundância e fartura, a dependência de Deus ainda é necessária. Porque muitas vezes, falo por mim, que a gente só busca a Deus quando a gente está naquele momento difícil, naquela necessidade, mas a presença de Deus ela também é necessária quando estamos bem, quando estamos na fartura, porque a gente sabe que sem a mão de Deus a gente não teria nada daquilo, assim como foi o povo de Israel. Se o Senhor não tivesse à frente deles, se eles não tivessem cumprido a sua parte no concerto, com certeza eles não estariam ali naquela terra, porque tudo que o Senhor fez ali pelo povo foi o que colocou eles na terra prometida. Sem o Senhor, eles com certeza não teriam conseguido a conquista. Então, não era porque eles tinham conseguido que, não, agora a presença de Deus vai ficar para depois, vai ficar para quando eu precisar. Mas não, a presença de Deus ela é necessária em todos os momentos da nossa vida. Glória nos momentos bons, nos momentos ruins, nas lutas e também nas vitórias. É verdade, glória ao nome de Jesus. Aí a pergunta que se faz é: por que Deus permitiu ao povo passar 40 anos no deserto? Não foi tempo demais? Diz, o deserto foi uma escola na qual os hebreus aprenderam os estatutos de Deus, hein? Como eu já tenho falado, o propósito de levar o povo para o deserto, né, foi ensinar a eles, né, e provar eles, né, glória ao nome de Jesus. Mas, aleluia, Deus, né, veja que Deus ele é fiel, né? Já estamos chegando praticamente ao final, mas tem ainda o terceiro ponto que fala sobre a celebração da Páscoa. A primeira Páscoa, como a gente já falou, foi instituída na saída do povo, né, de Israel do deserto, né, assim que o Senhor ali ordenou que passasse, né, nos umbrais das portas o sangue do cordeiro, o cordeiro seria imolado, glória ao nome de Jesus para sempre. E o outro momento também foi quando ele estava no Sinai. Foram dois momentos. Ele diz, a primeira Páscoa ela foi instituída por Deus sob a direção, né, a orientação de Moisés, Êxodo capítulo 12, do 1 ao 20. O povo foi orientado para que no dia 10 do mês de Abibe, como nós vimos a semana passada, ou Nissan, separasse um cordeiro por família, porque dentro de 4 dias o animal seria sacrificado, assado e comido com pães asmos e ervas amargas, e isso apressadamente, haja vista que o povo estaria de saída do Egito. Deus falou ainda que à noite desse 14 do primeiro mês, um anjo sairia a matar todos os primogênitos do Egito, onde não houvesse o sangue do cordeiro, a marcar os umbrais e verga das portas. Êxodo 12, 12. De fato, tudo aconteceu como dito pelo Senhor a Moisés. Glória ao nome de Jesus para sempre. É o momento mais simbólico que a gente tem no Novo Testamento, com Cristo. Isso. Né? Que o cordeiro que foi morto, ele morreria em favor da humanidade, que é Cristo. No caso, o cordeiro que foi morto aqui no Antigo Testamento, a favor do povo de Israel, para serem libertos do Egito, da escravidão. Isso. Aí diz, um ano depois, mais uma vez, o Altíssimo determinou a celebração da Páscoa, Números 9, do 1 ao 3. Israel peregrinava nesse tempo pelo deserto. Antes, porém, de completar o segundo ano de peregrinação, os hebreus desistiram de invadir Canaã e em seus corações voltaram ao Egito. Atos 7 e 39. Pelo que Deus rejeitou aquela geração. Aí nunca mais a Páscoa foi celebrada até o dia em que a nova geração chegou a Canaã. Glória ao nome de Jesus, na celebração da Páscoa.
Aí diz, o segundo subponto fala, Páscoa, um memorial judaico perpétuo. A Páscoa foi estabelecida em memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos, tanto pela incircuncisão dos pretensos adoradores, Êxodo 12, 48, quanto pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada. Agora, depois da circuncisão em massa, o Senhor autorizou a referida celebração, como vista, era a terceira vez que celebravam a Páscoa. A primeira na saída do Egito, a segunda aconteceu no deserto, e agora a terceira, né, ocorreria, né, na terra prometida. Sim. Glória ao nome de Jesus. É um memorial, né, para que eles não se esquecessem. Glória ao nome de Jesus para sempre. E a gente vê que cada uma delas, é bem interessante isso, cada uma delas foi em cada etapa da vida do povo de Israel, né? A primeira foi no Egito, em tempos de escravidão. A segunda no deserto, que era aquele processo todo, a escola, como fala a lição, era a escola do Senhor, ensinando ao povo, guardando o povo, livrando o povo com mão forte. E a terceira, quando ali a promessa havia se concretizado na terra prometida. Então foram 3 etapas. Nessas 3 etapas, o povo celebrou a Páscoa. Isso. E o terceiro subponto, que fala Páscoa, um símbolo poderoso, né? A Páscoa, como nosso irmão já tem falado, ele apontava para a morte do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é aquele que João, né, quando vê no meio da multidão, eis aí, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, né, apontava para o sacrifício de Jesus, né? Glória ao nome de Jesus, o sacrifício expiatório de Cristo, né, no Calvário. Não se tratava de mera celebração cívico-religiosa, mas de um culto ao Deus verdadeiro, o Criador do universo, o qual, fazendo-se semelhante aos homens, entregaria voluntariamente sua vida para salvar a humanidade de seus pecados. Glória ao nome de Jesus para sempre. E é um símbolo tão poderoso, como tem aqui, é um símbolo tão poderoso que a nossa sociedade atual, ela rebaixa tanto. Isso. Porque quando se fala em Páscoa, a primeira coisa que vem à cabeça são os ovos de chocolate e os coelhos. Coelho, Então, é muito além disso, é muito mais profundo, ela tem uma grande importância para a nossa vida, porque se a nossa Páscoa, que é Jesus Cristo, não tivesse vindo a nosso favor, o que seria de nós? Então, menosprezar tanto, né, esse símbolo tão sagrado que é para nós, que foi a morte de Cristo em favor de nós, pelos nossos pecados, para que assim não viéssemos a perecer, mas que nós viéssemos a ter a vida eterna, e infelizmente é rebaixada a um nível tão baixo. É verdade, não é valorizado realmente, né, como deveria e como deve ser, né? Glória ao nome de Jesus para sempre. Então, estamos terminando a nossa lição, né? Falamos de 2 assuntos, né, bom. Falamos de aliança, né, circuncisão, que teologicamente, né, é a aliança feita com Abraão e seus descendentes, né, mas o conhecimento popular fala que é uma imposição cultural, como o nosso irmão o jovem Eduardo já tem falado. E a Páscoa, né, teologicamente, né, como já foi falado, a gente tem falado aqui, que é um símbolo poderoso, né? Glória ao nome de Jesus, que tem a ver com a saída do Egito e a última praga, a morte dos primogênitos. Para o conhecimento popular, como já foi dito, é coelho, é ovos, né? Mas vai muito mais além. Glória ao nome de Jesus para sempre, né? O Pense diz: qual a relação da Páscoa com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Quando a Páscoa foi instituída, o Altíssimo estava anunciando que Jesus, o Cordeiro Imaculado, viria ao mundo e morreria em favor da humanidade. Glória ao nome de Jesus para sempre. Amém? Então, que Deus continue abençoando
nós temos a conclusão, né? Vou pedir para o irmão Eduardo fazer. Amém. Conclusão diz: os hebreus precisavam fazer sua parte no concerto com Deus. Infelizmente, contudo, na maior parte do tempo, andaram de maneira desobediente, razão pela qual não puderam celebrar a Páscoa por 39 anos. Após a saída do Egito, porém, com a confirmação pela fé da aliança abraâmica, com a circuncisão, o opróbrio do Egito foi removido e a Páscoa foi celebrada novamente. Israel estava apto para tomar posse das promessas divinas. Glória ao nome de Jesus para sempre. Amém? Então, graças a Deus por tudo, né? Agradecendo a você que parou para assistir, para ouvir, pedindo que você compartilhe, que você comente, né? Glória ao nome de que você dê um like, glória ao nome de Jesus. Mas eu quero dizer, estou sentindo Deus para alguém que está nos ouvindo. Hoje é dia de renovação de aliança. Eu não sei, né, quanto tempo faz que você quebrou uma aliança com Deus, porque você levantou a mão, a gente, Eduardo, levanta as mãos, né, aceitando Jesus como Salvador da nossa vida, e acha que é só um levantar, mas não, ali você fez uma aliança com Deus, e por alguma coisa você quebrou, mas Deus diz a você que é hoje renovação de aliança. Né? Você sabe o que deve fazer. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar. Oremos. Justo e eterno Deus, Pai amado, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por tudo que Tu tens feito na nossa vida, por tudo que Tu tens proporcionado, Senhor, através dessa lição. Que o Senhor abençoe cada um que vai ver, que vai ouvir, que o Senhor abençoe poderosamente, abençoa também a Tua igreja, abençoa, Senhor, o nosso país, abençoa as nações, repreende este mal que tem assolado e traz cura e bênção. Abençoa também Teu servo, nosso pastor, e os obreiros da casa do Senhor, em nome de Jesus. Assim te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.